Só juntar esses cabelos para não cair no chão. Nossa, amor, tá gravando. Tá bem, vamos lá. Olá, eu sou o Alexandre. Eu sou a Marcela. E esse é o canal Souzas em Portugal. Eu gostava disso. Então, pessoal, hoje a gente resolveu aqui gravar um vídeo, né, para explicar algumas coisas para vocês, contar um pouco da nossa vida, de como que tá na pré-viagem, né, nas preparações da viagem para Portugal ainda este ano, né, Mar? Isso, nós vamos embora, como vocês já sabem, se viram aí os nossos vídeos anteriores, se não viram, já aproveitem a oportunidade. Mas a nossa viagem é no dia 9 de novembro, então hoje estão faltando exatamente 4 meses para o nosso embarque. Isso, e antes de a gente começar a falar sobre Portugal, sobre as viagens, as coisas que a gente está programando fazer, a Mar vai explicar o porquê que ela está assim tão diferente. Eu estou parecendo um lutador de boxe de Olimpíadas, né? Gente, eu acabei de realizar um dos meus maiores sonhos materiais, assim, pessoais, e eu escolhi fazer isso ainda antes de ir embora, porque depois a vida da gente vai dar outra mudança, né? São outras prioridades, outras coisas, então eu resolvi me dar uma oportunidade de realizar esse sonho agora. Então eu passei por uma cirurgia, né? Fazem 2 dias, hoje é o 3º dia do meu pós-cirúrgico. Eu fiz uma cirurgia aqui embaixo de plaximoplastia, que é a aplicatura dos músculos do pescoço com retirada de gordura da região da papada. E aí é por isso que eu tô com essa cara assim, que eu tô na recuperação, né? Eu tô ainda precisando usar a faixa alguns dias, pelo menos mais umas 2, 3 semanas, então se a gente aparecer aqui antes de completar um novo mês, ainda vou estar assim, especial. E esse é uma das coisas que a gente está realmente preparando, né, antes da viagem, fazendo consultas, ao dentista, ao médico, fazendo todo tipo de consulta médica aí, para a gente ir, né, para Portugal, lá para a viagem que está marcada para novembro. Lá a gente sabe que é um pouco mais difícil, né, a gente ter essas oportunidades, fazer essas marcações. O tipo, né, de consulta que se tem em Portugal é totalmente diferente, né, daqui do Brasil. Sim. Então, aqui a gente está aproveitando o plano que a gente tem para fazer todas as consultas possíveis, tanto odontológica quanto médica, nossa e das crianças também. A gente fez isso da primeira vez também. Antes da gente ir embora da primeira vez, a gente também fez um check-up completo, nosso, das crianças, para que a gente ficasse tranquilos e seguros quanto à nossa saúde, porque a gente não sabia o que esperar quando chegasse lá, né? A gente já tem médico de família lá. Eu ainda preciso, né, que ainda não fui a fundo ver isso, eu não sei se a gente continua tendo, né, número de utentes sim, mas eu não sei se a gente continua tendo um médico de família, ou se ao chegar lá nós vamos ter que pedir um novo médico. Então, para a gente garantir, né, que tá todo mundo bem, que tá tudo certo, então a gente está organizando, tipo, as vacinas das crianças, as nossas, né, toda essa parte de check-up de saúde, e eu resolvi fazer essa parte agora também, para já conseguir deixar tudo alinhado, tudo certinho, para que a gente tenha outras prioridades quando a gente chegar lá. Aliado a isso, a gente, né, com a experiência que a gente já teve da primeira passagem em Portugal, a gente já conhece todos os processos, assim, não todos, né, mas o caminho que a gente quer seguir, e a Manuela tá me atrapalhando bastante. Ela tá gritando, falando com a amiga. Todos os processos que a gente deve seguir. Então, assim, agora, dessa vez, parece que tá um pouco mais fácil a gente enxergar o que a gente quer ali lá em Portugal, né? Porque a gente, quando voltou, a gente não tinha a mínima ideia que a gente estaria aqui sentado falando sobre um retorno. Isso aí era fora de cogitação, isso aí não existia pra gente na nossa cabeça. Era uma ideia, mas era uma ideia a muito longo prazo de retorno. Talvez era alguma coisa tipo assim, a gente voltou pro Brasil, vamos colocar na nossa cabeça que em algum momento a gente volta só para confortar a decisão de a gente ter voltado. Ou pelas crianças também, né, que a gente pensava quando eles estivessem mais velhos e tal. Exato. E assim, parece que a gente tá 4 meses de fazer a viagem, então acho que não me recordo muito bem de como foi os 4 meses anteriores da primeira viagem, mas com certeza a gente já estava mais ansioso do que a gente tem os objetivos, né? Praticamente a gente voltou e imobiliou uma casa nova. Sim. A gente comprou todos os móveis que a gente precisava, assim, tudo do zero. Tudo do zero.
E agora, praticamente, a gente tem que começar a vender tudo de novo. Então, a gente até se apegou em algumas coisas que a gente comprou, porque a gente achava que a Era para gente ficar, era. né? Então, a gente falou, não, vamos comprar algumas coisas legais para a gente ficar aqui vivendo a nossa vida tranquilo. Então, assim, eu me considero, né, não sei você, mas a respeito dessa tranquilidade dessa segunda viagem, como que tá a sua cabeça em relação a isso? Para mim é 100% diferente. Eu sempre com quem eu converso a respeito disso, para mim, Marcela, essa está sendo uma outra experiência, outra totalmente diferente, porque o que mais me assustava da primeira vez era justamente ir para o desconhecido, ir no escuro, não saber o que esperar, não saber o que fazer, não saber para onde ir e como resolver as coisas, porque eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas coisas, e as coisas de casa, como ele trabalha muito, e eu sempre tive um pouco mais de flexibilidade no meu trabalho, então as coisas da casa, das crianças, a rotina sempre fui eu que resolvi, e isso me assustava muito. Então, assim, esse conforto de estar indo agora para um lugar que eu já conheço, sabendo aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, a gente já tem os parâmetros todos definidos. Então, a gente, assim, nós vamos para uma cidade estranha? Não, nós vamos para uma cidade que a gente escolheu e que a gente gostou muito. Então, a gente já sabe como é, a gente já sabe os lugares que a gente precisa ir para resolver as coisas. A gente já passou pelo sistema de educação do país, pelo sistema de saúde, nós já trabalhamos. Então, assim, isso me deixa muito, muito mais confortável, muito mais confiante. Então, o meu principal sentimento de agora é uma ansiedade, uma expectativa muito positivas de retorno. E da primeira vez, não. Era ansiedade, expectativa mais pelo lado negativo do pavor, do medo, do apego. Essa vez também eu estou me sentindo muito mais desapegada. Foi muito difícil desapegar das minhas coisas, desfazer das nossas coisas na primeira mudança. Eu sofri muito quando a gente começou a vender as coisas. Dessa vez, assim, agora ele tá falando, tem umas coisas que a gente tem que quando a gente chegou e comprou, a gente já comprou assim, pensando a longo prazo, que ia ficar pra gente, né? E agora eu fico pensando, ai meu Deus, vou ter que desfazer dessas coisas que eu gosto. Mas assim, penso porque eu gosto das coisas, e não porque eu tô perdendo as minhas coisas, que era o sentimento que eu tinha da primeira vez. Então, assim, a gente agora tem mais. Estamos começando a pensar nessas coisas também com um pouco mais de tempo. Da primeira vez a gente deixou isso pro último mês, por conta da gente ficar com essa coisa, né, da casa vazia, do que a gente vai fazer. Agora a gente já está pensando com mais antecedência, já estamos começando a resolver algumas coisas, a pesquisar, a saber a questão também do nosso carro, por exemplo, que foi uma coisa que a gente acabou largando o nosso carro aqui da primeira vez. Dessa vez a gente quer fazer uma coisa com mais calma, para a gente poder também ter uma renda, né, em cima disso melhor. Então, assim, o meu saldo para essa segunda vez agora é muito mais positivo, muito melhor. Assim, é uma mente diferente, não só nossa, quanto das crianças também. A gente vê que eles também já estão bem mais cientes, né, do que é essa viagem, né? No começo, na primeira viagem, era mais uma festa. Estamos indo para a Europa, uma possibilidade diferente, né? Igual o Miguel, ele gosta muito de futebol, é uma possibilidade de ver alguns clubes que ele vê só na televisão. A Manuela, tudo era festa, ela era mais nova, então, assim, agora não, a gente está ciente sobre tudo que a gente está fazendo para iniciar essa nova vida, né? A gente fala do novo de novo. Tudo novo de novo, né? E falando de trabalho, é uma das coisas também que a gente também se planejou, amar, tá buscando outros caminhos, outras formas aí, né? De fazer o seu trabalho, home office, desenvolvendo algumas habilidades, algumas questões, uns aprendizados, né? Coisas novas sobre questões de redes sociais, né, esses trabalhos assim. Então, é também um preparo para esse novo projeto nosso. Me atualizando, né, profissionalmente. Dentro das minhas áreas, tanto uma quanto a outra, já falei isso em vídeos anteriores também, eu estou tentando me atualizar mais, aprender um pouco mais de como está o mercado das minhas profissões, né, de dentro das minhas formações atual, e tentando aprender coisas novas para que a gente tenha mais oportunidades lá. Não é questão nem às vezes a gente fala, parece que a gente está querendo escolher, né? Mas a gente nem da primeira e nem de agora. A gente vai chegar e vai trabalhar naquilo que apareceu. O importante é começar a trabalhar e entrar dinheiro. Mas é claro que dessa vez agora um pouco mais experientes, né, sabendo um pouco mais, entendendo um pouco mais como funciona lá, a gente também vai dar mais ênfase agora para as nossas áreas profissionais, para que a gente chegue e comece a trabalhar no que aparecer, mas que a gente tenha condições de, no futuro próximo, já estar adentrando para dentro das nossas áreas de formação e trabalhando com aquilo que a gente realmente quer fazer. E para quem não sabe, né, a Má, ela é jornalista, pedagoga, tem essas duas
formações, eu sou engenheiro e gestor de recursos humanos, gestor de pessoas. Então, assim, a gente tem a nossa profissão definida, né, por formação, a gente trabalha na área de atuação, de formação, mas não que aqui no Brasil, vai. E agora, Sim. quando a gente tiver em outro país, igual da outra cabeça que a gente teve, a gente vai seguir da forma que é uma imigração. A gente não vai escolher, porque a gente chega no local, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter algo, né? Precisa ter o dinheiro entrando, né? Muito que se fala é isso. Você faz o planejamento financeiro, e aí quando você chega no novo país, você não pode viver só com aquele dinheiro que você está levando, porque você está levando reais, você está convertendo em euros, mas você está levando reais. Então, assim, você já está perdendo, você já chega perdendo. Então, se você chegar, tendo esse planejamento financeiro, mas se você chegar e não escolher e topar as coisas que tem, eu acho que isso é fundamental para a gente seguir um novo curso, né? Dizem que o maior sucesso de um planejamento é quando você usa o menos possível dele, né? Do planejamento, digo, da poupança financeira. Então, assim, a nossa intenção não é porque você juntou X valor que você tem que só começar a procurar ou se preocupar quando esse valor estiver acabando. Quanto menos desse valor você puder gastar, melhor. Então, quanto mais rápido a gente chegar e estiver trabalhando e começar a girar o capital dentro de casa, melhor, porque assim, né, é um dinheiro que é nosso, a gente pode investir em outras coisas e ficar tranquilo, né, já alcançar uma estabilidade ali financeira familiar de uma maneira mais tranquila. Então, a gente já falou, nós falamos aqui sobre a parte de médica, né? A gente deu uma introdução de parte médica, a gente falou aí das questões de trabalho, né? E também uma das coisas que muito pega da gente ter escolhido retornar é a questão de escola, né? Da escola das crianças, não só, né, pelo financeiro, porque é bem pesado, onera muito no nosso orçamento mensal. Então, É o nosso maior gasto aqui no é Brasil. o nosso maior gasto. Na outra casa que a gente morava aqui, a gente ainda tinha um gasto de vans, né, de transporte, então era muito pesado mesmo, mas mesmo sem van, a gente, né, decidiu morar próximo da escola do Miguel, e mesmo assim, ainda tem uns custos, porque ainda a gente mora longe da escola da Manuela, a gente tem que levar a Manuela, é um tempo que a gente leva para isso, é gasolina, é tudo. Aí tem que adaptar a rotina dos horários também, tem que ter sempre um disponível para levar e para buscar. Fora mensalidades, que é um horror, e justamente com os materiais fica muito pesado. Então, assim, é um dos motivos, e assim, e a gente saber que, né, a gente já tem uma referência por eles, que há uma condição melhor de ensino, né? Por mais que seja um ensino público, as condições que se dão lá, né, para a criança desenvolver são extremamente diferentes daqui, né? Não vou falar, a gente fala assim, lá é melhor que aqui da escola. Não, acho que cada país tem a sua. Oferece aquilo que tem, né? Exato. E as escolas que eles estudam aqui, graças a Deus, a gente consegue oferecer uma escola boa. Então, não. Mas é o que ele está falando. Aqui, para você oferecer uma escola boa, você tem que despender muito dinheiro. Porque, infelizmente, você não tem. Se você for comparar públicas, né? Que lá eles estudam na escola pública, pública de lá para pública daqui, aí você vê, sim, que diferencia muito. Porque o que eles têm lá na escola pública é o que eles têm aqui na escola particular. Então, quer dizer, para a gente conseguir oferecer, né, não só a qualidade do ensino, mas essas aulas todas extras, aulas de idiomas, aulas de esportes, de artes, né? São coisas que, se você vai colocar aqui no Brasil, você vai encarecer horrores para você colocar teu filho para fazer um esporte, para fazer um idioma. Você não vai pagar só mensalidade, você vai pagar muito mais do que isso. E às vezes nas escolas, dependendo de como for, por exemplo, você vai pôr o filho para fazer um inglês na escola. A gente sabe que ele não vai aprender muita coisa. É um básico ali para cumprir uma grade curricular. Então você vai ter que pagar um curso de inglês numa escola fora, e aí já é mais dinheiro. E lá não, dentro da escola pública eles já estão aprendendo isso sem que a gente gaste nada, né? Então já está tudo envolvido ali dentro dessa qualidade do ensino, e isso faz muita diferença. Inglês, francês, então assim. É mais de um idioma, no caso. Então é um diferencial enorme, né? Então a gente sempre foi por ele, sabe? A gente escolheu, né, tá junto nesse projeto por eles, né? Então, assim, a gente sabe que fazendo esse esforço de novo, o retorno, vai modificar muito a trajetória deles no futuro, né? Talvez agora eles não entendam muito o porquê, mas com certeza ali na frente eles vão saber. Vão entender por que a gente fez tudo isso, né? E
uma outra coisa também é estar próximo da família da Má ali, no caso, o meu cunhado. Então, ele já tem um segundo filho, o meu segundo sobrinho. Então, ficar perto, né, os primos ficarem perto, é uma questão que a gente quer proporcionar a eles, né, mas a gente quer fazer as crianças Sim. crescerem juntas, porque você Eles são pode a até explicar geração, melhor. né, juntas. A gente pensa muito, claro, nós temos nossa família aqui. Eu tenho minha família aqui, ele tem a família dele aqui, e é lógico que isso pesa muito, sempre vai pesar. Família é família, né? Mas a gente sempre pensou assim, a gente quer manter as crianças o mais próximo possível, porque eles são essa nova geração, né? Então, se eles crescerem juntos, a gente vai embora um dia, né? Os avós vão embora, os pais vão embora, e eles ficam. Então, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre teve esse plano de a gente envelhecer juntos, da gente estar próximo, da gente estar junto ali se auxiliando, e agora com as crianças também, né, com os nossos filhos e também com os meus sobrinhos, a gente quer que eles cresçam juntos, que eles tenham essa qualidade familiar próxima, né, que eles possam criar esse vínculo juntos aí, então isso também sempre foi uma parte importante para nós. É, Aproveitando também que a gente estava falando, que a gente esqueceu de falar dessa questão das nossas preparações para ir embora, para a questão profissional, falando da educação das crianças, a gente também iniciou um curso de inglês agora, custamos muito a conseguir achar um que a gente achasse que desse para adaptar para nós, então também estamos fazendo um curso de inglês agora mais afinco aí, né, mais concreto, para a gente também colocar, né, melhorar o nosso currículo, que isso também faz muita diferença também nas nossas pesquisas. Quem está pensando em migrar, gente, é uma coisa muito importante. Coloque isso no seu planejamento, porque isso faz bastante diferença lá para a questão profissional. Se você fala o inglês, se você fala um segundo idioma, um terceiro idioma, você tem muito mais chances profissionais lá. Então, isso é uma coisa importante que vale a pena você colocar aí junto no seu planejamento e investir nisso. então, assim, uma pergunta que eu já escutei bastante, não sei se você já escutou. Mas vocês não estão com medo agora tá diferente lá, a questão da imigração, né, tá mais difícil a vida do imigrante lá em Portugal. Cara, assim, mudou bastante, né? A gente tem acompanhado aí as notícias dos jornais, a questão aí das liberações de documentação, Mudanças de né? regras todas, As de regras imigração. das leis. Então, assim, é um impacto enorme que está tendo. A gente sabe que está tendo as deportações lá de imigrantes que não estão legais. Isso não só para brasileiros, para outras nacionalidades também. A gente via muita outro tipo de nacionalidades ali, né? Sim. Então, assim, a gente tem esses receios, logicamente, não por uma questão tipo Documental. de documental, porque a gente já passou por esse processo na primeira viagem, então a gente já vai, né, já com os mesmos documentos que a gente já tinha. A nossa diferença é que nós temos a dupla cidadania. Então, assim, essas novas regras, principalmente regras de visto, né, reagrupamento familiar, tem muita mudança também, né, a permanência no país depois de um certo tempo, legalização e tudo. Essa parte a gente não precisa se preocupar, e a gente tem a dupla cidadania, então não entra nesse critério. Mas muda, claro, muda no geral, né? Acho que muda até a visão das pessoas com relação ao imigrante, porque por mais que a gente tenha dupla cidadania, ainda assim nós somos brasileiros, ainda assim nós somos vistos como imigrantes, somos imigrantes. E assim, né? Então, é uma das coisas que a gente escutou bastante na primeira ida, e a gente até conversava com a Má, nossa, será que é interessante a gente ficar falando sobre a nossa documentação, do jeito que a gente está indo, porque de qualquer forma a gente é imigrante da mesma forma ali. Mas o que a gente escutava muito, né, era, mas é mais fácil para vocês, porque vocês já têm a documentação, para arrumar trabalho é mais fácil. Cara, assim, facilita para fazer o processo seletivo e você passar e ter que mostrar os documentos, facilita, porque você já tem tudo pronto. Mas você passa pelos mesmos processos. eu passei os mesmos Você vai, acorda cedo, entrega currículo, você faz os processos com milhares de pessoas. Passa e não passa entrevista também. Você perde vagas para gente que tem residência ou que nem tem a residência. Na nossa época ainda tinha, era CPLP, ou então ainda estava em manifestação de interesse também, que agora não existe mais. Mas existe de tudo. Então é um mercado de trabalho normal de qualquer outro, acho que qualquer outro país é assim. Então, onde o que vai pesar mais vai ser o seu currículo, vai ser o seu conhecimento, sim.
tem a procura, a demanda, então assim, se você não aceita um trabalho, outra pessoa vai aceitar e vai querer, então não é que tenha privilégios, porque eu acho que isso a gente não enxergou em nenhum momento, porque a gente passou dificuldades ali também. Até porque a gente não foi em busca de ganhar nada de mão beijada, nem nada assim, a gente foi com a cara e com a coragem para lutar do jeito que a gente tivesse que lutar. Exato, então assim, a gente sabe então que na volta vai ser isso. Muita gente me pergunta, né, porque no meu trabalho, sobre a questão por eu ser engenheiro, se lá eu posso trabalhar como engenheiro, sim, lá eu posso trabalhar como engenheiro. A gente faz um processo pelo CREA da reciprocidade. Então, quem me falou isso no início foi até meu cunhado, que ele também é engenheiro, então ele fez o mesmo processo, trabalhou lá em Portugal como engenheiro numa construtora. Eu fiz processos, eu sou engenheiro de produção, mas eu fiz processos para atuar numa construtora como um cargo de engenheiro civil, de acompanhamento de obra, porque eu faço isso, eu sou fiscal aqui, trabalho com isso já há algum tempo. Então, assim, é possível, né? Em algum outro caso, posso até explicar melhor essa questão da reciprocidade. Eu recentemente agora fui pesquisar, descobri que é tudo online agora, então é mais fácil ainda de explicar para vocês, colocar o link, tudo certinho. E essa mudança também é legal de falar, essa mudança nas regras da imigração, o visto de trabalho, por exemplo, hoje em dia, pelo visto, né, pelo que eu estou entendendo que vai acontecer, não sei nem se já não está acontecendo. Quem consegue esse visto de trabalho agora para quem tem esses trabalhos principais, assim, esqueci como é que eles estão falando, tem um jeito que eles estão falando, não é trabalho... É tipo acadêmico, formação acadêmica quando você tem uma formação, superior. mas não é qualquer uma. Existem os cargos específicos que te facilitam entrar no país, como médicos, como engenheiros, porque são áreas de maior demanda do país. São vagas que realmente Portugal precisa. Facilita a entrada do imigrante se você é formado nessas áreas, né? Então, assim, no nosso caso de ter a documentação, o principal agora, o principal privilégio é não ter a preocupação de se nós vamos poder entrar, se nós vamos poder permanecer. Porque nós somos cidadãos do país, então a gente pode ir e vir quantas vezes a gente quiser, quando a gente quiser. Então isso não muda, a gente não precisa ficar com medo da imigração, mas de resto, da vivência, por exemplo, quem tem que ser xenófobo, vai ser xenófobo. Eu posso grudar o cartão do cidadão na testa que a pessoa olha para mim e vai ser xenófoba comigo, por eu ser brasileira. Então isso não muda, essa vivência do dia a dia do seu cotidiano não muda. Muda mais essa parte burocrática, e isso sim muda e ajuda. Assim, gente, com relação até essa parte financeira ali da Europa e de Portugal mesmo, todo mundo fala, vai para Portugal, vai ganhar em euro, vai ganhar 6 vezes mais que o Brasil. Eu acho assim, a cabeça de quem pensa dessa forma, vai ganhar 6 vezes mais, é uma pessoa que está indo, quer juntar o dinheiro e voltar. Portugal não é um lugar para você juntar o dinheiro e voltar para o Brasil, porque é difícil. Viver ali realmente é difícil. É o menor salário da Europa. O salário mínimo da Europa. E, cara, é muito difícil realmente a gente ter pensar, tipo assim, uma progressão salarial, porque a gente sabe que ali é salário mínimo ou salário acadêmico. Praticamente uma disciplina maior, né? Exatamente. Então, logicamente, tem um poder de compra. Eu acho que vocês já escutaram, já viram vários vídeos falando sobre o poder de compra. Isso é fato. Você vai no supermercado e você realmente não fica com vontade de comprar nada. Ali dentro do supermercado é tudo acessível. Você pode comprar tudo, desde um vinho, que é mais caro ali, mas o mais caro é um caro acessível. Então ali você consegue comprar de várias coisas. Logicamente que a gente não vai sair igual um louco comprando tudo só porque a gente pode. Então, saber comprar... Mudou, a gente vê que tem aumentado, né? A gente acompanha alguns canais, também os nossos amigos que moram lá dizem que as coisas estão mais caras. E agora aumentou, sim. Aqui também aumentou. Mas aqui também aumentou. E ainda assim, se você colocar o parâmetro do salário mínimo, você ainda consegue realmente esse poder de compra, essa qualidade de vida, essa vida mais equalitária, mais justa, lá ainda é melhor do que aqui. Então, a gente gasta mais que um salário mínimo para uma compra de 4 pessoas, sendo que 2 adultos e 2 crianças. Aqui sim. E lá a gente consegue equilibrar. E assim, eu acho que isso para todo lugar, né? Se você deslumbra com alguma coisa, eu tenho dinheiro no Brasil, vou comprar de tudo, e aí você gasta e não vê, e aí também se ferra. Lá também é a mesma coisa. Então, tudo é regrado, né? A gente sempre pesquisou vídeos antes de viajar sobre marcas brancas de supermercados. Onde as promoções, né? Os saldos, como conseguir cupons, essas coisas todas. Então, assim, a gente sabe que isso é tranquilo. E é uma questão ali que a gente
graças a Deus está voltando, tendo esse controle do que a gente quer. Outra questão, né? A gente não é uma família que tem vários amigos, né? A gente não tem. Somos mais reclusos, assim, mais fechadinhos. A gente gosta de viver no nosso mundo, mas o que pesa também, e o que também tranquiliza a gente, de certa forma, é ter gente que a gente conhece lá. Sim. É uma diferença que a gente teve da primeira vez. A gente, quando chegou lá, só tinha o irmão da Mar. E meu irmão não mora em Portugal, né? Meu irmão mora no Reino Unido, então já fica um pouco, assim, ajuda, mas não é aquele dia a dia, né? Então... A gente tinha 2 pessoas, o irmão da Mar e o golpista. Aí depois descobriu que o golpista era golpista, então ficamos sem. E aí, sozinhos. Mas Deus nos abençoou e colocou pessoas muito maravilhosas no nosso caminho. São amigos que a gente considera muito, são poucos, mas são pessoas ali que consideram. Acho que essa é a máxima maior da imigração para mim. Realmente a frase faz todo sentido. O imigrante, os amigos verdadeiros do imigrante se tornam a sua família, né? Porque você está longe da sua família, então aqueles amigos que você faz, e é muito importante você ter essa rede de apoio lá, você fazer esses amigos, é o que se torna a sua família, que é como a gente considera essas pessoas que a gente tem lá hoje em dia, que nos traz também muito mais segurança, muito mais tranquilidade, estabilidade para a gente chegar sabendo que a gente não está 100% sozinhos, né? Exato. A primeira viagem a gente chegou em abril. Chegamos em abril, era primavera? Dia 1º de abril, 10 dias de primavera. 10 dias de primavera e tava um frio do caramba. Sofremos, terrivelmente. Eu lembro, assim, que nos primeiros dias, ou na primeira semana, cara, para tomar um banho era um custo. As crianças choravam. As crianças choravam, mas choravam de chorar mesmo, de chorar e de, sei lá, a gente ficar desesperado porque as crianças estão chorando. E assim, até a gente entender como que tinha que fazer, o que a gente tinha que fazer, e as roupas, né, que não servem, as nossas não servem praticamente nada lá, foi um custo. Mas, a gente, como a gente gosta bastante de sofrer, quando que a gente volta? A gente chega lá no metade do outono, então já vai estar... Provavelmente vai estar mais frio do que quando a gente chegou da primeira vez. Ainda não vai ser inverno, vai estar faltando um mês e meio, né? Justamente no meio do outono. Exato. Então a gente já foi bem naquela época, quando a gente estava lá, que a gente começou a se paramentar para o frio, que a gente começou a sentir um pouco mais de frio. Logo depois que passou o verão. Esses tempos atrás a gente teve uma massa de ar polar aqui no Sudeste e ficou muito frio, gelado. Eu fiz umas viagens para o Sul e também estava muito gelado. E aí a gente conversando, eu falei, caraca, tá muito frio, né, aqui dentro. Aí a gente fica pensando, pô... Se tá frio aqui... Porque, gente, a gente passou um perrengue muito grande lá quando começou o frio de verdade, porque a gente morava numa região que era uma região que anteriormente não era para locação, né, para arrendamento fixo, era só casa de férias. Então as casas não são preparadas para o inverno. E aí começou o frio e a gente não sabia o que fazer, porque a gente comprou um aquecedor e o aquecedor não adiantava. Dentro de casa estava 5 graus, a gente soltava fumacinha da boca, assim, dentro de casa. Então a gente sofreu muito. Aqui ainda não. Fez frio esses dias, mas dentro de casa está super confortável, super de boa. Lá não, você começa a sofrer dentro de casa. Os quartos, existia um piso que era tipo uma... Cortiça? Era uma cortiça, uma rolinha, assim, era de cortiça, uma coisa assim. Que não passa frio, né? E aí se você andava ali, você não via, você não sentia o gelado, mas a casa toda... O resto da casa que era piso frio. Mas entenda, era piso frio com porcelanato, eu acho que era porcelanato, não lembro, e a parede de azulejo. Então, assim, era tudo gelado. Então, eu acho que só tinha 2 partes que eram pintura mesmo, que eram o L da sala. O resto era tudo azulejo. O resto era tudo azulejo e refletia. Uma umidade. E a umidade, eu acho que... Escorria água da parede, igual se tivesse chove com a chueira. A gente via água escorrer. É só você imaginar você tomando banho quente, e aí, ou no inverno, ou qualquer tempo, aí na hora que você abre, fica tudo úmido, assim. Tudo mofando. Poças e poças, eu comecei colocando pano de chão no canto dos batentes da parede. Assim, no final, eu já estava colocando toalha de banho. E mesmo assim, a gente tinha que torcer e não seca as roupas, então você tinha que correr para a lavanderia para secar na secadora, porque não seca no varal. Olha, foi sofrida. A gente essa é uma das coisas também que agora a gente está dando uma atenção um pouco maior. Sabendo disso, né, por conta da nossa experiência, a gente já está procurando, assim, começando a ver os arrendamentos, ainda não dá para a gente ver com muita propriedade, assim, porque está em período de férias lá. Então tá tudo caro, muito mais caro do que é normalmente, já está caro, né? Mas agora está mais ainda porque é alta temporada de verão. E vai tudo muito rápido, então não dá para a gente tentar fechar nada agora, mas a gente está aos poucos começando a pesquisar,
Porque tá pedindo, direto tá pedindo fiador agora. E a gente que é imigrante, não tem fiador lá. Então a gente tem que pesquisar para ver os que não estão pedindo. E olhando mais essa questão de onde a gente vai estar. Qual vai ser a freguesia que a gente vai querer morar, né, para ver se a casa tem pelo menos um vidro duplo nas janelas que facilite um pouco impedir, né, essa passagem de ar. É algo que facilite o trabalho do aquecedor também. Sim. A gente tinha os aquecedores, tinha 2, cada um no quarto, mas levava para a sala, não funcionava nenhum, porque era muito gelado, vocês não têm noção. Mas enfim, isso foi a primeira vez. A gente está falando agora da segunda. Então a gente vai chegar no período mais frio do que a gente chegou, mas é um período que eu acho que a gente menos viveu em Portugal e talvez... A gente não conseguiu aproveitar nada. E talvez é uma forma... Eu acho que assim, tudo acontece de acordo com o que Deus separa pra gente ali, para o nosso futuro. Sem dúvida. Então a gente praticamente está chegando para continuar uma história. A gente está chegando praticamente a gente foi embora em janeiro. A gente está chegando em novembro. Então é para realmente partir dali. Então é uma oportunidade. Talvez ele está falando assim, em algum momento aqui de novembro vocês começaram a desandar de certa forma. Não é que a gente desandou, a gente teve os nossos motivos de retorno. Um processo. Mas é uma forma de Deus colocar uma nova oportunidade para a gente está aproveitando com certeza. E vai dar tudo certo. E de coisas simples, né? Porque quando começou essa época lá, é quando começam as questões, por exemplo, das festas de fim de ano. Então tinham tantos lugares lindos para conhecer, para ver, perto da gente mesmo, e a gente estava numa vibe já mais difícil, então a gente não conseguiu aproveitar nada, né? A gente não conseguiu assim, é um Natal na Europa, né? Primeiro Natal na Europa, tanta coisa bonita para ver, para aproveitar, e a única coisa que a gente realmente aproveitou foi a viagem que a gente passou o final de ano lá com meu irmão na casa dele, então, né, estando em família, estando todo mundo juntos, foi um momento muito maravilhoso. Mas assim, de curtir a nossa experiência de família, com essas coisas novas, né, nesse momento gostoso, que é uma época super familiar, a gente não teve nada. Então, dessa vez, realmente, a gente quer chegar, claro que nós vamos estar acabando de chegar, tem muita coisa para resolver, mas eu quero que a gente consiga, a gente conversa muito sobre isso, poder aproveitar essas coisas simples, mas que fazem uma diferença enorme, né, para a família. Exato. Então é isso, pessoal, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, nesse momento, curta, compartilha, divulgue, acompanha a gente aí, se você não segue, segue a gente aí para acompanhar aí nossa aventura, nova, velha aventura. Então, segue a gente no Instagram também, a gente vai deixar aqui todas as informações. Então, até mais. Valeu.